Olá, eu vou falar sobre a linha dos presidentes. Então, começa com José Linhares, de 1945 a 1946. As características são um presidente interino após a deposição de Getúlio Vargas, preparou o país para as eleições de 1945 e a redemocratização. Eugênio Gaspar Dutra, 1946 até 1951. Características: promoveu a abertura democrática e promulgou a Constituição de 1945, marcando o início da Quarta República. Getúlio Vargas, 1951 a 1954. As principais características foi retomar o poder através das eleições diretas, ficou no desenvolvimento econômico, criou a Petrobras, investiu nas indústrias nacionais, inventou uma forte oposição e cometeu suicídio em 1954. Café Filho, 1954 a 1955. As principais características eram vice de Vargas, então assumiu o poder após a morte de Vargas. Seu governo foi marcado por instabilidade política. Nério Ramos, de 1955 a 1956. As principais características eram: assumiu provisoriamente após a crise de sucessão. Governou até a posse de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. As principais características eram conhecido pelo lema de 50 anos em 5. Impulsionou o desenvolvimento, construiu a Brasília e promoveu a industrialização. Jânio Quadros, 1961. As principais características eram: ele promoveu ele eleito com promessas de moralização e combate à corrupção, anunciou inesperadamente após 6 meses de cargo. João Goulart, de 1961 a 1964. As principais características eram: tentou implantar reformas à base agrária, educacional e urbana. Seu governo foi interrompido pelo militar em 1954. Já em 1964 a 1967, foi o primeiro presidente do regime militar, Roberto de Alencar Castelo Branco. Introduziu o AA12 e consolidou o regime autoritário. Arthur de Costa e Silva, 1967 a 1969. As principais características eram: impôs o A5, intensificando a repressão política, suspendendo as liberdades democráticas. Junta Militar, de 1969. Características: governou interminadamente após enfermidade de Costa e Silva, mantendo um regime autoritário. Emílio Gastaroso Medicina, 1969 a 1974. As principais características eram: um governo marcado pelo milagre econômico e a repressão intensa à oposição. Ernesto Gelson, 1974 a 1979. As principais características eram: iniciou uma abertura para a redemocratização e combateu o autoritarismo dentro do próprio regime. João Figueira, de 1979 a 1985. Características: continuou a abertura política e sanciou a lei de anistia, que foi o passo inicial para a transição democrática. João Sarney, de 1985 a 1990. Principais características: primeiro presidente civil após o regime militar. Feitou a hiperinflação e o plano cruzado. Fernando Collor, 1990 a 1992. Principais características: eleito por voto direto. Seu governo foi marcado por confiscação de poupança e impeachment. Vamos bater o sinal! Governo de Itamar Franco, 1992 a 1985. As principais características: vice que assumiu após o impeachment de Collor, inventou o Plano Real para estabilizar a economia. Fernando Henrique Cardoso, 1985 a 2003. Principais características: consolidou o Plano Real, promoveu a privatização e buscou a instabilidade econômica. Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2011. As principais características eram: focou na redução da pobreza e a expansão dos programas sociais, como Bolsa Família e Meia Crescimento Econômico. Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Principais características: primeira mulher presidente no Brasil, evitou uma greve crise econômica e sofreu impeachment em 2016. Michel Temer, 2016 a 2018. Principais características: assumiu após o impeachment de Dilma e promoveu reformas trabalhistas de previdência. Jair Bolsonaro,
2019 a 2022. Principais características: um discurso conservador, priorizou pautas de segurança, economia e liberdade, polarizando a política nacional. Luiz Inácio Lula da Silva, 2023 até 2026. Ele tem principais características: se tornou ao poder com foco em políticas de inclusão social e sustentabilidade, enfrentando desafios econômicos e sociais. E essa linha, tempo.